Está no ar agora o Jornal BKM com notícias da semana para você. Dupla morre ao bater moto roubada em uma árvore, enquanto fugia da polícia em Campinas. Em Valinhos, incêndio destrói parte de clínica odontológica. Força-tarefa vai identificar corpos de acidente aéreo no Amazonas. Empresa que faturou vendendo o mesmo sistema várias vezes ao governo federal. Muito bem, vamos começar agora com música. O cantor Elton John deu uma notícia triste aos seus fãs nesses últimos dias. O cantor Elton John fez o seu último show no sábado, dia 8, o último show da turnê de despedida, conforme anunciou em seu site. Em sua conta no Instagram, o cantor disse, abre aspas, que experiência tem sido essa turnê e hoje nós estamos no final dela. Essa noite é a última noite, fecha aspas. Nessa turnê, Elton John realizou mais de 300 shows e foi assistido por mais de 6 milhões de pessoas pelo mundo todo. A última parada foi no Reino Unido, o seu país de origem, e foi no festival de Glastonbury, onde foi a headliner da programação. Mas ainda que tenha encerrado a sua carreira de turnê, o artista afirmou à época que iria continuar trabalhando em novas músicas. Pelo menos, tá aí uma ótima notícia. Pelo menos ele não vai parar totalmente, vai continuar fazendo as músicas, vai continuar tocando, vai continuar nos emocionando com as suas músicas românticas. É isso aí. Segundo informações da Polícia Militar, homem e adolescente desobedeceram ordem de parada. Eles morreram no local do acidente. Um adolescente e um homem que estariam em uma motocicleta roubada morreram depois de se envolverem em um acidente na noite deste domingo, dia 17, em Campinas, São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, eles estavam em fuga quando bateram contra uma árvore. A ocorrência foi no Jardim São Marcos. Os policiais viram os suspeitos na moto, que estava sem placa, na altura do quilômetro 141 da rodovia Dom Pedro. Eles saíram em alta velocidade de um posto de combustíveis e desobedeceram a ordem de parada. Depois de uma grande perseguição, a dupla entrou na rua Felinto de Almeida. O condutor perdeu o controle ao passar por uma lombada e bateu. Segundo a PM, eles ficaram caídos e ao lado deles tinha uma arma falsa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e confirmou a morte ainda no local. A Polícia Civil solicitou perícia do local. Uma notícia trágica ao qual essas famílias perderam essas duas pessoas, um deles sendo adolescente, um adolescente de 13 anos. Imagina como que não ficou o coração da mãe deste adolescente, o coração do pai deste adolescente ou do responsável por ele, né? A gente às vezes fica se perguntando o que este jovem estava fazendo ali naquele momento, né? Se ele tivesse às vezes estudando, se ele estivesse em casa, talvez isso não teria acontecido. Muitas das decisões ao qual nós fazemos, às vezes nós não temos tempo para a gente voltar atrás para corrigir. Às vezes algumas decisões acabam sendo fatais. Chamas ficaram bem altas e quase atingiram imóveis no entorno do local, que fica no centro. Corpo de Bombeiros controlou o fogo. Um incêndio atingiu uma clínica odontológica na manhã desta segunda-feira, dia 18, no centro de Valinhos. Ninguém ficou ferido.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado por conta de um curto-circuito em um ar-condicionado. As chamas ficaram bem altas e destruíram parte da clínica, que quase atingiram outros imóveis. Moradores e funcionários que trabalham em estabelecimentos do entorno ficaram assustados. Imagens enviadas à EPTV, afiliada da TV Globo, mostra o fogo. A rua 7 de setembro precisou ser interditada, mas foi liberada após o controle do fogo. A clínica, que completa um ano de atendimento nesta terça-feira, dia 19, estava fechada no momento do acidente. Agora você para e imagina se essa clínica estivesse em horário comercial, com funcionários e pacientes dentro do estabelecimento. O desespero que não seria dessas pessoas para sair de dentro do local. Ainda bem que temos profissionais qualificados para esse tipo de incidente. Você que tem empresa, você que tem um estabelecimento próprio, ou você que é supervisor, procure sempre ter um técnico olhando os aparelhos eletrodomésticos que vocês têm dentro da empresa para evitar esse tipo de incidente. E vamos lá! Filme é baseado no mundo da clássica franquia de videogame Super Mario Bros. Da Nintendo. Quase um mês depois de Super Mario Bros., o filme estrear com bilheteria impressionante. A produção ultrapassou $1 bilhão nas bilheterias globais. De acordo com um comunicado da Universal, continua quebrando recordes de bilheteria. Super Mario Bros. É o 10º filme de animação da história a ultrapassar $1 bilhão, tornando-se o 10º maior filme de animação de todos os tempos em todo o mundo. Super Mario Bros. Ultrapassou o Homem-Formiga e a Vespa em Quantumania, da Marvel, que arrecadou 225,3 milhões globalmente durante a sua estreia, enquanto o filme de Super Mario, em sua estreia nos Estados Unidos e no Canadá, enquanto o Super Mario Bros., em sua estreia nos Estados Unidos e no Canadá em 5 de abril, arrecadou 200 e quase 380 milhões internacionalmente, só em seus 5 dias de estreia. Quem nunca jogou Super Mario Bros.? Eita, joguinho gostoso de jogar. Eu era ruim demais, eu nunca passei da primeira fase. Mas eu gostava demais daquele videogame Nintendo. Foi uma época boa, uma época de ouro. Uma época que não dá pra esquecer. Quem nunca jogou esse joguinho? Super Mario e o Luigi. Rapaz, vou falar pra você, eu era ruim pra pé, mas eu jogava assim mesmo. Mas eu brincava, né? Jogar não jogava não, eu brincava. Agora eu admirava o pessoal que passava fase, e aquelas fases que nunca acabava. E agora virou filme, né? Muito bom. E é um filme que tá vencendo aí a maioria das bilheterias mundiais. Muito bom mesmo. E continuando falando de filme, vamos lá o filme brasileiro, né? O filme Levante, da diretora Lilia Halla, narra o dilema de uma jovem jogadora de vôlei que descobre que está grávida. O longa, dirigido pela brasileira Lilia Halla, foi selecionado para o 62ª Semana da Crítica, Festival de Cinema Paralelo de Cannes. O filme conta a história de Sofia, interpretado por Domência Dias, uma adolescente campeã de vôlei que descobre que está grávida e decide recorrer ao aborto. E nisso, ela entra em conflito com as leis de proibição do Brasil. Este é o primeiro longa-metragem da diretora, que fez sua estreia em Cannes em 2020 com o curta em Menarca. Não, eu vou falar para você, eu não assisti ainda não. De repente,
É um filme que realmente vai dar o que falar. Uma adolescente campeã de vôlei que de repente é frustrada ao saber que está grávida e recorre ao aborto, mas ela dá de cara com as leis de proibição do Brasil. E isso faz com que ela passe momentos difíceis, passe dias de dilemas. Vamos esperar e vamos parabenizar essa diretora talentosa que agora, né, tá aí nos representando internacionalmente. Parabéns a essa diretora, a diretora Lídia Kala. E vamos para uma notícia triste agora. Para terminar, eu deixei para o final. A raça Bull Terrier de cães é chamado de mortal no Reino Unido. Pode ser proibido. Após uma menina de 11 anos ser atacada por um cachorro dessa raça, representante do governo britânico analisa possível proibição do animal no país. Depois do ataque, foi feita essa declaração. O ataque aconteceu na cidade de Birmingham, na Inglaterra. Segundo a secretária do Interior do Reino Unido, Suella Braverman, afirmou. Braverman classificou o ocorrido como terrível e disse que a raça representa perigo mortal, principalmente para as crianças. A polícia da região de West Midlands investigou o caso. A criança foi mordida durante um passeio. Os dois homens que prestaram socorro também foram mordidos, um no ombro e outro no braço. O cachorro foi levado para os veterinários para a perícia, enquanto a polícia examina o caso. Se a raça é perigosa, não deve ficar na rua, né? Se a raça é perigosa, tem que cuidar, tem que colocar no canil, assim como foi feito, né? Até que seja apurado os fatos do ocorrido. E o dono tem que prestar conta sobre isso, né? Porque, querendo ou não, o animal é irracional. Como é assim, essas foram as atuais notícias de entretenimento do Brasil no mundo do seu jornal BKM. E eu, Messias Fernandes, despeço de vocês agora. Um abraço e até mais, quando eu chegarei com mais notícias para você. Corpo das vítimas foram levados para Manaus, onde força-tarefa do governo fará identificação. O acidente aconteceu em Barcelos. O governo do Amazonas informou que montou uma força-tarefa unindo profissionais do Instituto de Identificação e do Instituto Médico Legal para identificar até amanhã desta segunda-feira, dia 18 de setembro, os corpos das vítimas de um acidente aéreo em Barcelos, a cerca de 399 quilômetros da capital de Manaus. Os corpos das vítimas foram levados para o IML de Manaus na tarde de domingo, dia 17 de setembro, onde passaram por exame de necropsia. O acidente ocorreu no sábado, dia 16 de setembro, e deixou 14 mortos. Segundo o Departamento da Polícia Técnico-Científica, entre os 12 turistas que estavam a bordo, 5 eram de Goiás, 4 de Minas Gerais e os demais de São Paulo, Paraná, Roraima, Maranhão e Amazonas. Com a chegada dos corpos à capital amazonense, a Secretaria do Estado de Assistência Social montou uma sala de apoio psicossocial aos familiares das vítimas na sede do IML. Apesar de não ter divulgado os nomes dos passageiros e tripulantes, o governo do Amazonas recebeu a lista da empresa responsável pelo avião que se acidentou. Familiares e amigos prestaram homenagens às vítimas nas redes sociais. Hoje não temos muito o que dizer sobre essa grande fatalidade, a não ser nossos totais sentimentos a todas as famílias e amigos desses passageiros que hoje não se encontram mais entre nós. O coração dessas famílias deve estar
amargurados devem estar com muita dor, mas que o nosso Deus possa confortá-los. Em nota, a Manaus Aerotaxi, empresa proprietária do avião envolvido no acidente, lamentou o ocorrido e informou que a segurança dos passageiros e da tripulação é prioritária. Estamos certos de que a aeronave e a tripulação envolvidas no sinistro atendia a todas as exigências da Autoridade de Aviação Civil necessária à aeronavegabilidade e estamos comprometidos em esclarecer todos os detalhes relacionados a este acidente, ressalta a nota. A aeronave havia saído de Manaus com destino a Barcelos, a cerca de 400 quilômetros da capital do Amazonas. Ainda não se sabe a causa da queda, mas chovia no momento do acidente. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Vinícius Almeida, ressaltou que, a princípio, os turistas estariam no estado para fazer pesca esportiva. A aeronave do modelo Embraer EMB 110 Bandeirante levava os 12 turistas a bordo, além do piloto e do copiloto. A queda aconteceu quando o avião tentava pousar na cidade. A investigação sobre as causas do acidente serão realizadas pela Polícia Civil do Amazonas e pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. E vamos para um breve intervalo e logo estamos com mais notícias para vocês aqui no Estúdio BKM. Agora olha só, segundo o jornal espanhol El País, 3 empresas estão no país para negociar contratos com a Netflix e a NetGeo. Interesse principal é sobre o testemunho da criança responsável por manter os irmãos vivos por 40 dias na selva. 4 crianças que foram resgatadas na selva amazônica na Colômbia. Essas crianças ficaram perdidas por 40 dias e isso despertou o interesse de produtores de Hollywood, que pretende extrair produções audiovisuais baseados no acidente aéreo. O jornal espanhol El País afirmou que produtores e agentes de vários estúdios internacionais se encontraram em Bogotá para tentar acordo com os familiares das vítimas. O interesse principal é o testemunho de Leslie, de 13 anos, a responsável por manter com vida os irmãos ao longo de 40 dias na selva densa e perigosa. Que menina corajosa! E eu vou falar para você, com 13 anos, uma mentalidade como essa conseguiu manter vivo os seus irmãos por 40 dias. São 40 dias, um mês e mais uma semana ali naquele local, dentro daquela mata fechada, densa e perigosa, protegendo os irmãos dos animais, protegendo os irmãos dos perigos, com certeza consolando os mais novos que choravam durante a noite. Imagina que menina prodígio essa criança, com apenas 13 anos, foi responsável por isso agora. E agora essas produtoras estão aí tentando de todo jeito um meio para ganhar disputa, para ver quem realmente possa fazer esse projeto, que com certeza, se for ao ar, vai ser lindo demais. Vai ser uma lição de vida para nós todos. E a mãe do Paulo Gustavo, Dona Déia, participou do Quem Pode Pode, o podcast de Fernanda Paes, Ilene e Giovana Uibank. O humorista Paulo Gustavo perdeu a vida em 2021 vítima do Covid-19. Ele que deu a vida à Dona Hermínia em Minha Mãe é uma Peça, personagem inspirada em sua própria mãe. Em entrevista, Dona Déia, como conhecida, fala de uma herança que o filho deixou. Ele deixou um apartamento para mim e para o pai.
um testamento, diz Dona Déia. E completou: você já viu uma pessoa de 39 anos fazer um testamento? É incrível, não é? Ele deixou esse apartamento para mim, para o pai, para que nós pudéssemos vender e levar uma grana. A professora aposentada conta que está seguindo a vida, mas ainda tem dificuldade para superar a morte do filho. Sem dúvida, a morte de um filho realmente é muito difícil uma mãe superar. Realmente é algo que não dá para simplesmente deixar para lá. A morte de um filho simplesmente é uma dor que não passa. E o Paulo Gustavo deixou muita coisa para nós, muitas alegrias, muito sorriso, deixou saudades. É isso, realmente Paulo Gustavo marcou a nossa TV brasileira. Vamos parar um pouquinho aqui, um intervalinho aqui para nós agora, e vou falar um pouquinho sobre esse jornal que é oferecido pelo estúdio BKM Production. O estúdio BKM Production nos oferece hoje o podcast, jornal, filme, série, ensaios fotográficos, treinamentos para formação de atores. Você que tem o sonho de ser ator, atriz, de ser modelo, de ter o seu ensaio fotográfico, entre em contato pelo e-mail estudiobkmproductions@gmail.com ou então pelo telefone 19 988 52 7571. E também temos as nossas plataformas, que é o Instagram, Estúdio BKM Production, o Facebook e o YouTube. E o São Paulo mordeu o arame, como diz o povo da minha terra. O jogo foi nessa última quarta-feira. São Paulo perde de virada para o Internacional. O São Paulo perde de virada para o Internacional e aumenta a série sem vitória no Brasileirão. Eita! O Internacional superou São Paulo por 2-1 de virada no Beira-Rio, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Caleri abriu o placar para o tricolor ainda no primeiro tempo de pênalti, mas no segundo tempo Fabrício Busto e René viraram o jogo para o Colorado e deram inúmeros finais ao placar. E com esse resultado, o Internacional saiu da seca que já durava 10 jogos no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o São Paulo segue sem vencer. Esse foi o 7º jogo sem vitória. Minha gente, São Paulo deu uma empacada. Que é isso, menininho? Ronaldo fez uma revelação sobre quanto tempo pretende pagar a dívida do Cruzeiro. Gestor da Raposa, o Fenômeno falou também sobre os objetivos da diretoria celeste para
o restante de 2023 e para o ano de 2024. Ex-jogador, hoje atual gestor do Cruzeiro, o fenômeno Ronaldo Nazário participou do Mano a Mano que é apresentado por Mano Brown, dos Racionais MCs. Ronaldo falou sobre a dívida do Clube Celeste. De acordo com o Ronaldo, existe um planejamento para quitar essa dívida em 8 anos. Ai. Esse prazo foi possibilitado pela recuperação judicial do clube, aprovado recentemente. Essa dívida já está toda calculada e planejada para 8 anos. E isso me dá uma certa tranquilidade, disse Ronaldo. Ronaldo também falou, abre aspas, é um processo, graças a Deus, ganhamos a Série B. O objetivo é permanecer e não enganar o nosso torcedor, de que esse ano é o ano de sobreviver à Série A. Ronaldo assumiu uma dívida de R$1 bilhão e ele disse que foi um risco muito grande. Com certeza, uma dívida dessa tem que ter coragem para assumir. Mas o homem tem peito, o homem tem garra e ele vai chegar lá. Com certeza ele vai resolver tudo isso aí e vai levar o time da Raposa à vitória. CG define valor exorbitante para negociar Kylian Mbappé. Alvo do Real Madrid, o atacante francês tem contrato até o fim da próxima temporada. O Paris Saint-Germain definiu um preço para vender o atacante Mbappé, que é alvo do Real, por 200 milhões de euros, cerca de R$1 bilhão. Cê tá doido, rapaz? Eita, meu Deus do céu! O contrato do craque vai até junho do ano que vem, porém, o jogador deixou claro que não ficará após temporada. Dessa forma, a intenção do Real Madrid é manter o jovem atleta ou garantir que a venda seja por um alto valor nesse momento. Que isso, menininho? É muito valor um homem só. Rapaz do céu. É R$1 bilhão. Cê tá doido, mano. Que é isso, menininho? Os States, futebol americano. Philadelphia Eagles bate Minnesota Vikings e mantém 100% na temporada. Com o último quarto movimento, o time da casa foi mais eficiente e teve Jack Elliott como diferencial. Philadelphia Eagles venceu o Minnesota Vikings por 34-8 na primeira rodada da temporada. O primeiro quarto, sem muita emoção, Philadelphia começou melhor, mas não o suficiente para marcar um touchdown. Mesmo assim, um field goal de Jack Elliott chutou bem e colocou Philadelphia na frente com 3-0. No segundo quarto foi mais movimentado. O Minnesota surpreendeu o time da casa com um touchdown, confirmando o ponto extra, abriu 7-0. Mas aí o Philadelphia acordou, rapaz, e virou o jogo para 10-7. No terceiro quarto, o time da casa ampliou a vantagem com touchdown, mas viram a desvantagem aumentando 27-14 para os Eagles.
mas no quarto tentando uma recuperação. Abriram o último quarto com um touchdown, mas infelizmente não foi o suficiente para virar o jogo. E o Philadelphia levaram a melhor dessa vez. Fazer o quê? Deixa pra próxima. Muito bem, esses foram o resumo do mundo dos esportes pra você. Relatório da Controladoria Geral da União aponta que pagou várias vezes pela mesma instalação do mesmo sistema em contrato no MDR. Um relatório da Controladoria Geral da União apontou que o governo federal contratou várias vezes uma empresa de tecnologia para executar o mesmo serviço. Ao todo, foram mais de 250 milhões em contratos desde 2012, quando a fornecedora foi escolhida pela primeira vez. O Ministério de Desenvolvimento Regional, hoje da Integração e Desenvolvimento Regional, é responsável pela coordenação da Operação Carro-Pipa, de distribuição de água potável. Para viabilizar o programa, foi contratada uma empresa para instalar um sistema de informática. A B2 Telecomunicação Ltda firmou contrato de 21 milhões com o Ministério em 2012. Na licitação, estava estabelecido que, após a instalação do sistema, que custou 925 mil, a empresa estaria obrigada a fornecer o código-fonte ao governo para que ele continuasse usando o programa. Em 2014, porém, houve um outro contrato. Um contrato de 146 milhões, novamente, o governo pagou 900 mil pela implementação de um sistema da qual, em tese, deveria ser dono. Pela terceira vez, em 2019, houve um novo aditivo em que o governo se comprometeu a pagar 3,4 milhões pelo uso do sistema. O total desse último contrato foi de 82,4 milhões. A CGU detectou várias impropriedades na última licitação. Diz que não foi realizada uma pesquisa de preços adequada, que as condições permitiram um direcionamento para beneficiar a empresa fornecedora e que o Ministério precisa rever os estudos que levaram ao certame. A empresa foi procurada, mas não respondeu. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional disse à auditoria que tomou ciência das descobertas da CGU e que elas irão nortear uma nova contratação. A coluna questionou o Ministério sobre se foram tomadas medidas para ressarcir o prejuízo sofrido com as irregularidades apontadas pela CGU, mas não teve resposta até a publicação desta nota.